3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. E à espera da decisão do TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro traça planos para o futuro na política. Bolsonaro diz que está sempre disposto a colaborar com o Brasil. Do Rio, repórter Rodrigo Viga. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou ainda na manhã dessa importante quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, vindo de Brasília para compromissos pessoais, particulares e para se encontrar com o filho, o vereador Carlos Bolsonaro. No entanto, durante o trajeto, recebeu informações de que um amigo empresário do setor agropecuário morreu em Minas Gerais e que pretendia modificar a agenda que previa inicialmente permanecer até o final da semana aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro não estava acompanhando, passo a passo, online, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, mas disse ao desembarcar aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro que, se o pior acontecesse, poderia ser uma espécie de cabo eleitoral importante para as eleições presidenciais de 2026. Afirmou ainda que vai estar à disposição do país, da política brasileira, enquanto estiver vivo. Enquanto vivo eu for, eu quero colaborar com o meu país. Se você acompanhar meus 4 anos, que pese algumas falhas, enfrentamos 1 ano e meio de pandemia, uma crise hídrica e uma guerra lá fora. Por ocasião da pandemia, nós fomos os países pioneiros na busca da vacina. E fomos, percentualmente, que mais vacinou também. Atendemos o mais pobre de verdade, o auxílio emergencial. Quando muitos governadores mandaram o povo ficar em casa, muitos desses 38 milhões que nós levantamos naquele momento, que viviam da informalidade, trabalhava durante o dia para comer à noite. Bolsonaro voltou a dizer que os primeiros 6 meses do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva são muito ruins, especialmente no campo econômico. Disse ainda que muitos brasileiros já estão arrependidos ou com saudade do governo dele, de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente da República afirmou também que segue temendo pela sua vida, uma marca do mandato de 4 anos entre 2019 e 2022, após a facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, na corrida presidencial no ano de 2018. Na avaliação de Jair Bolsonaro, como ele é a principal voz da oposição, esse risco se torna potencialmente bem maior. Em 2018, eu era um candidato. Nunca fiz mal para ninguém. Eu levei uma facada, apesar de uma grande segurança que tinha do meu lado. Quando alguém quer eliminar alguém, acha meios, né? Corro esse risco? Corro. Eu acho que esse risco aumenta quando você torna-se um potencial decisor na política do seu país. Representantes do campo da direita já estão se mobilizando aqui no Rio de Janeiro para manifestações, atos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do Rio, Rodrigo Viga. Amanda Klein, lembrando que o julgamento será retomado hoje a partir do meio-dia, com os 3 últimos votos dos ministros Carmen Lúcia, Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. Amanda, o que Bolsonaro quer dizer, de qual forma ele pode colaborar com o país enquanto viver, é uma mensagem clara de que ele vai seguir na política. Vai seguir, Adriana, mas o Bolsonaro será derrotado hoje. Essas são as indicações. Faltam votos de 3 ministros do STF. Salve algum cataclisma político, ele será considerado inelegível pelos próximos 8 anos. É uma punição grave, mais correta para quem exerceu o abuso de poder político inúmeras vezes durante a eleição, campanha e pré-campanha. Não foi só nesse caso julgado pelo TSE, hoje da reunião com embaixadores. Bolsonaro abusou da máquina pública quando
quando, por exemplo, aumentou o benefício do Auxílio Brasil, uma clara infração à lei eleitoral, depois o crédito consignado também para os beneficiários do Auxílio Brasil, para caminhoneiros, benefícios para caminhoneiros e taxistas, tudo isso é eivado de irregularidades, está sendo investigado. O Bolsonaro será punido hoje e se tornará um cabo eleitoral importante, mas não quer dizer automaticamente que o bolsonarismo, que vai sobreviver é verdade, vai se unir em torno de um único líder. Existem vários nomes surgindo e nos próximos anos esses nomes vão crescer e se impor ou não. Eles são sabidos, não há bala de prata como Bolsonaro quer fazer crer. Tarcísio Vieira, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, a própria ex-primeira-dama Michele. Será que essas pessoas vão se impor? Qual desses nomes vai surgir? Toda a direita vai se unir? A direita, a extrema-direita, o centro vão se unir em torno desse nome? São todas perguntas e interrogações. Nada disso é uma certeza, é uma convicção. A catarse que ocorreu, a união da direita em torno de um único nome, de uma liderança, como aconteceu em 2018, não se repete automaticamente em toda eleição. Bolsonaro sai de hoje, por mais que ele queira fazer crer com esse giro dele em torno de vários estados brasileiros como um vitorioso político, ele não é esse vitorioso. Ele vai colher hoje uma grande derrota política, a segunda maior da sua carreira. A primeira foi nas urnas, a segunda será hoje na Justiça. O Kobayashi, a defesa de Jair Bolsonaro avalia que o voto de Raul Araújo, o segundo, né, indica que a defesa teria a brecha para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso é correto? É correto, a gente tem, sim, muitos argumentos que poderão ser explorados pela defesa, em especial a ampliação da causa de pedir, que é o nome técnico que se dá para julgar pelo conjunto da obra, né? Que é a inclusão no processo de documentos que nada tem a ver com aquela reunião com os embaixadores, a exemplo da tal minuta de golpe, que nem era um documento que estava com o Bolsonaro, era uma minuta, um documento apócrifo, sem assinatura na casa do Anderson Torres, as lives anteriores e posteriores ao dia da reunião, atos relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023, relacionados àquela reunião já de tanto tempo. Então, assim, tem muitos argumentos que poderão ser explorados pela defesa em um recurso que pretenda alterar essa possível iminente inelegibilidade que está para se apresentar hoje. Só alguma coisa muito inesperada para tirar essa inelegibilidade. Mas é fato de que o Bolsonaro, talvez a partir de hoje, possa perder o seu direito político de elegibilidade, mas não vai perder o direito de fazer política. Ele vai continuar caminhando, sendo um cabo eleitoral junto agora com a liderança do PL, em busca de formar, primeiro, lideranças para as eleições de 2024, formar o maior número de vereadores e prefeitos, e a Michele, vereadoras e prefeitas pelo Brasil, e todos estes eleitos ou pessoas que se filiarão a esse grupo político servirão de base posteriormente para a campanha de 2026, seja para o Bolsonaro, se ele estiver elegível, que caminha para ser uma possibilidade difícil, ou seja, para alguém que ele indicar. E eu acredito que haverá sim uma união da direita em torno de um nome, justamente porque os nomes que se apresentam não têm rejeição, seja o Tarcísio, o Zema ou outros que estão aí em evidência para suceder politicamente o Bolsonaro. Se as pessoas se uniram para apoiar o Bolsonaro, não vai ser para não apoiar o Tarcísio que as pessoas não vão se unir. Se as pessoas se uniram para apoiar o Lula, centro e esquerda, tá fácil de achar sim um sucessor para esse capital político do Bolsonaro.